Bem-vindo ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Teologia servidos semanalmente. Olá, Joel. Como é que é, meu amigo? Tudo a Tudo a andar? andar? Tudo. Essa barba continua a dar provas de si, gosto. Quanto tempo é Chama-se que demora? preguiça. Se tu cortares a barba toda, quanto tempo é que demora ela a ficar assim? A minha Eu não demora corto a barba toda. 5 anos. Não, mas se cortasses, ou seja, é que isto sempre, como eu nunca Assim, tive barba de homem, isto aqui não dá para ver bem, mas estás a ver, isto não é bem barba de homem, são uns pelos que me nascem. E então eu fico sempre, quando vejo malta, máscula mesmo, estás a ver, com barbas à sério, eu fico sempre muito intrigado quanto tempo é que demoraria. 2 meses. A mim demoraria 2 meses, Sabes pois, que eu já isso é tive uma barba vida. por aqui, não é? Já tive barba por aqui. Mas a servir ao balcão não dá. Exato. Pronto. E também com a máscara também não dá, ela já está demasiado grande. Mas uns 2 mesitos, 3 mesitos, Pois, para mim para ela seria para aí uns crescer. 10 anos. E não ficaria assim, não ficaria tão denso. Mas pronto, não fui agraciado com essa coisa de ter barba de homem, mas pronto. Assim, Opa, aqui por acaso nem parece. isto chama-se mais preguiça do que outra coisa, mas pronto, até porque isto já está demasiado grande e tem Maravilha. falhado a máquina. Olha, deixa-me fazer aquela introdução normal. Tens visto alguma coisa de jeito? Epá, não, estive a esforçar-me para acabar a primeira temporada, são só 8 episódios de uma série francesa que é A Revolução, La Révolution, É assim tão sabes qual bom? é? Epá, é chato, torna-se chato, é mais uma de zombies, eu vejo tudo, É tudo isso? que é zombies, Ok, também tem zombies, tem zombies. É mais um take de zombies, mas ok. é zombies, é outro Walking Dead, é o que tu Eu quiseres. fiquei a meio Só que é daquela chato. sul-coreana, desisti. Eu gostei mais Acho dessa. que tu Essa, viste. Tu viste? essa essa gostei mais. Sim, não era brilhante, mas essa até via, também era um bocadinho chata, mas até via. Esta era mesmo chata. Ao sexto episódio ia desistir, mas depois, epá, só faltam dois, se calhar. Mas não é grande coisa. De resto, não tenho. Epá, por acaso, comecei a ver mais uns documentários. Vi um documentário de um caso que foi mediático nos Estados Unidos, de uma mãe, duas filhas que desapareceram e depois descobriu-se que afinal tinha sido o gajo que matou. É. Aquilo torna-se pesado. Há ali uma parte quando ele depois fala das filhas, aquilo torna-se pesado. Mas pronto, vi esse e agora estou a ver um que é o Don't F with the Kittens. Eu tentei ver o primeiro episódio, não é para mim. Eu vi o primeiro, ou seja, vi agora o primeiro, mas é para mim, aquilo é my kind of my kind of thing. Portanto, é isso. De resto de séries, acho que o The Crown, as we speak, acho que Sim, esta semana volta, portanto, é. com isso estou mais entusiasmado, que tenho gostado de ver. Olha, E eu tu? vi uma série egípcia no Netflix, que é o Paranormal. São 6 ou 8 episódios. São 6 episódios. O primeiro é muito bom, mas depois aquilo desce um bocado, não vale muito a pena. E estamos a ver uma série na Amazon Prime que vale a pena, que é o The Looming Tower, Hum. com o Jeff Daniels, o nosso amigo Yeah, da Network, da Newswork. Newsroom, Newsroom, acho eu. sim, é isso, é isso, é isso. Que vi Que agora que ele conta. tem o Comey Report, ou lá o que é. Ok, É que ainda não vi isso. também baseado em fatos verídicos, por causa das eleições as primeiras eleições norte-americanas, por causa do Mitch Comey, já não lembro como é que ele se chama, que era lá, e também é com o Jeff Daniels. Esta está porreira. Conta a história da escalada da Al-Qaeda durante os anos 90. Vai até 2000 e qualquer coisa, provavelmente até ou depois dos ataques às Twin Towers. E conta muito sobre as turras entre a CIA e o FBI. Pá, está interessante, Pois. são 10 episódios, nós vemos um bocadinho a mais de meio. Está bom, está bom. É interessante. Mas também não temos visto assim grande coisa. Não há nada assim também neste momento. A gente começa a ver um episódio de qualquer coisa e depois desiste. Já agora, deixa-me dar uma sugestão de literatura que eu gostei muito disto. A vida é bela se não desistires, de um Epá, que autor. maravilha de título. Agora. Epá, e a arte, ele é muito na onda alternativa americana
essencialmente é uma espécie de autobiografia ficcionada. É um tipo que vai à procura, que encontra uns cartoons da década de 40, 30, 40 e vai à procura de mais coisas do autor. Pronto, entretanto vais vendo um bocadinho da vida familiar dele, da vida amorosa dele. Epá, é muito, muito interessante. Eu desconhecia este tipo, o Seth, mas é muito bom. É muito bom. Por Ok, acaso foi uma. tem que ver. Provavelmente vai estar no meu top do ano passado, já que isto é o primeiro programa de 2021. Vai estar no meu Exatamente. top de leituras de Bom dois. ano! Bom ano, Tiago. Bom ano. É Olha, mas por verdade. falar em tops, o nosso tema hoje é. Pá, porque por um lado pareceu-nos interessante, por outro ainda não falámos propriamente de música, não é? E É sendo verdade. tu um músico, e a música estando presente nas nossas vidas de diferentes formas, então achámos que podia ser interessante dar música pós-confinamento, ou tirar música dos confinamentos, não sei. O que é que me dizes? Parece-me ótimo. Eu gosto muito de falar. Bem, eu gosto muito de falar. E de música também. Gosto muito de falar de música. O que é que. Quando estavas a crescer, os nossos. Bem, os meus gostos pelo menos mudaram. Não radicalmente, mas mudaram bastante. O que é que tu ouvias quando eras, sei lá, adolescente? Criança. Não Adolescente. sei se. Sim, mas adolescente. Que acho que é quando se Esse começa. era Andavas de Walkman, um- né? Tinhas um Sim, Walkman. claro, claro. Tinha um Walkman. Fogo. Adorava aquilo. Adormecia muito com Ratos do Porão, adormecia muito com Pantera. Uh, Portanto, é verdade que o metal ocupa um espaço importante ainda hoje naquilo que eu ouço, mas provavelmente o punk e o metal foram as coisas por onde eu entrei, o que não quer dizer que não ouvisse música portuguesa. Eu não sei se tu tens o trauma, mas a terra dos meus pais, ou as terras dos meus pais, a do meu pai ficava a 3 horas de viagem, ou 3 horas e meia, a da minha mãe ficava a 2 horas de viagem, portanto o meu trauma era ir no carro e às vezes o rádio do carro ia com um som demasiado alto para que tu conseguisses estar a ouvir o teu Walkman. Portanto, a música que com que o meu pai nos brindava essencialmente era cantares alentejanos e era fado, o que eu hoje gosto de cantares alentejanos, não em muito, não muito, ou seja, ouço, mas não consigo estar muito tempo a ouvir. Fado dos meus ódios de estimação, não é um estilo de música que eu provavelmente consiga compreender. Embora, se for um fado mais corrido, ou como o meu pai diz, isso já não é fado, eu consigo ouvir. Mas É aquele fado característico. engraçado porque eu não estava a tentar lembrar, mas nunca não me lembro de ter essa experiência de andar de carro com o meu pai. O meu pai não ouvia fado, ouvia coisas bastante pop, agora que eu penso. Havia umas coisas que eu não me lembro que ele ouvia que eu não simpatizava muito, mas eu lembro os CDs que eu me lembro dele ter no carro, de eu ouvir muito, era Celine Dion, foi enorme. A Celine Dion nos anos 90, aquilo foi enorme. Final dos anos 90, 2000, ela era gigante. Depois aconteceu o Titanic, que ainda a tornou mais estratosférica. Depois era, quando chegava a altura do Natal, Mariah Carey, o CD da Mariah Carey, que ainda hoje é um dos CDs mais vendidos de músicas natalícias do mundo. Sabes qual é? Sei, O claro que Olá! sei. Mas Lembrei-me mesmo de deixa-me ouvir. dizer-te uma coisa, apesar de eu não gostar de Mariah Carey, eu acho que o primeiro álbum dela é um álbum muito, muito, muito bom. Eu conheço muito Dentro pouco. dentro daquele estilo é um grande álbum. Depois, pronto, a partir daí desisto. E também Eu, eu, no ouvido eu esteve não conheço. muito curto. Eu não conheço quase nada da Mariah Carey. Conheço este álbum de trás para a frente, que ainda por cima é um grande álbum. E depois tem uma coisa que, obviamente, por ser músico, pá, tem grandes músicos, aquilo está extremamente bem tocado. Uma pessoa depois pode não gostar de uma coisa, mas de um ponto de vista técnico, aquilo é um senhor álbum, portanto, isso também sempre me atraiu. Mas e depois, o que é que o meu pai ouviu mais? E lembro-me dele ter um CD da Whitney Houston também, que eu também gostava. E aliás, e o mais engraçado é que agora passando uns anos, o Whitney Houston até gosto muito mais agora do que se calhar na altura, mas não tinha essa coisa de que eu me lembro de ir no carro e já não posso mais, o meu pai só ouviu, não tinha assim grandes anticorpos. E o que é que tu Mas ouvias? pá, olha, a primeira cassete que eu me lembro de ter quando
Agora fiquei com um bocado de vergonha, não estava à espera que a nossa conversa fosse para aqui. E quando te perguntei Bora. o que é que tu ouvias, de repente lembrei-me qual foi a minha primeira cassete. Isto a parte Marcou-me porque. das experiências vergonhosas não é só do meu lado, portanto também tem que ser do teu. Exatamente. A primeira cassete que eu tive, que eu gravei, ou seja, havia aquelas coisas que tu metias o rádio a tocar e, portanto, ouvias o que a rádio passava, né? Essa também tinha uma. Mas a primeira cassete que eu me lembro mesmo de um artista que eu tive era dos Backstreet Boys. Pá, que eu vou ser sincero, passado 20 anos, 25 anos, eu não sei quantos anos tinha aquele CD, mas já tem que ter uns quantos. É um grande CD. Oh, pensando no que é o pop hoje em dia, que é um bocadinho mais básico, aquilo a nível de harmonias e melodias, as letras eram que são, mas aquilo era muito interessante. Mas pronto, mas depois rapidamente fui para os Queen e para essa onda Mas que me deixa-me atraía mais. dizer-te que o meu primeiro álbum comprado em cassete era um álbum duplo, que foi uma prenda de anos, que deve ter custado uma batelada naquela altura. É o álbum do GNR ao vivo, do Pronto, final dos anos 80 e início dos anos 90. isso já é sério, aí já é sério, já é sério. E depois houve uma fase que eu ouvia um bocado de punk, mas aquele punk americano, aquele NoFX, estás a ver, os NoFX. Depois gostava também por causa do baterista, dos Blink-182, porque o baterista Travis Barker é um grande baterista e eu gostava de ouvir. E depois evolui. Depois comecei a ir um bocado no grunge, mas nunca fui grande fã de Nirvana. Sou mais fã de Nirvana agora do que era na altura. Eu gosto muito do primeiro álbum de Nirvana, mas que é o Bleach. Mas Pois, nunca entrei nos outros todos. Talvez por ser o álbum mais cru, mais barulhento, é o álbum que me acompanhou mais, até do que os pois. Neverminds, os Inutros e outras coisas. Eu ouvia muito pouco e aquilo irritava-me um bocado. Agora já estou mais apaziguado, mas o que eu gostava mesmo dessa onda era os Pearl Jam. Quer dizer, era o Ten dos Pearl Jam, porque o resto eu nunca mais segui os Pearl Jam, mas o Ten foi um álbum que eu ouvi aí até a exaustão. Adorava Eu aquilo. acho que tenho os álbuns todos até ao Binaural. Acho que é assim qualquer coisa. Agora não me lembro do nome. Eu gostava. Estive no concerto deles no Restelo. Foi um Ok. grande concerto com mais qualidade, com mais características acústicas. Estava uma ventania do Caneco. Eu acho que só havia melhor concerto fora do estádio do que dentro do próprio estádio. Mas tive a pancada dos Pearl Jam. Estava a ouvir o novo single e estava a pensar, isto é Pearl Jam, mas já não me diz nada. Uh, Pois. Sim, eu também, pá, deixei há muitos anos que não ouço, mas eu lembro-me que o Ten foi assim, aquela que eu me lembro que foi assim a minha primeira loucura, que eu conhecia o álbum todo. Aliás, o álbum era todo quase só singles, o Ten é mesmo um grande álbum. Tinha um baterista que depois mudou, que era o Bruce, e já não lembro como é que ele se chama, que era um grande baterista. Depois os outros que vieram a seguir eram bons bateristas, mas o gajo era um grande baterista. E eu gostava imenso. E portanto, se pudesse, por acaso, por causa de história, se fosse escolher assim, um álbum que marcou na minha vida, seria esse, dos Pearl Jam. E tu, eu, assim, dessa altura, o que é que trazias? Assim um álbum que sumarizasse. deixa-me sair aqui por um bocadinho. Eu ainda tenho alguns vinis dos antigos. Tenho para aqui o 1 e Ah, o que 2. fixe. Tenho para aqui o 1 e o 2. Guns N' Roses. E provavelmente o Use Your Illusion 1 e 2 foram álbuns que eu ouvia muito quando os meus pais estavam fora de casa, porque tinham uma certa altura para ser ouvido e num determinado volume. Mas se calhar, não sei, álbuns, eu acho que o que devo ter ouvido mais na adolescência provavelmente terá sido o Ratos do Porão ao vivo. Uh, Era o álbum para eu adormecer, por assim dizer. São boas canções de embalar. E é interessante porque eu estava a ouvir agora um álbum também dessa altura. Eu lembro-me de passar o álbum na escola, que na altura havia as rádios da escola secundária. Eu lembro-me de estar no nono ou no 10º ano e passar o Tales from the Thousand Lakes dos Amorphis, que os tipos fizeram com 18, 19, 20 anos no máximo.
e que eu continuo a achar que é um grande álbum de doom metal. Eles depois passaram para o rock progressivo e psicadélico e, pá, e eu saí do barco. Mas é um grande álbum e, por exemplo, há uma pergunta que eu te queria fazer e que posso dar já a minha resposta, que é alguma versão, algum cover que tu gostes, e os Amorphis têm uma cover muito interessante, muito gutural do Light My Fire dos The Doors. Portanto, é mais ou menos o mesmo género, tocado da mesma forma, mas cantado com voz Ok, gutural, ou seja, que o entendeu? cantado está entre aspas. Eu gosto muito do Doors. Olha, por acaso sim, e até te posso dizer, há um cover que, que está no meu álbum favorito de sempre e que acho que já não vai mudar, Uhum. que é o Voodoo do D'Angelo, não sei se conheces. Foi Conheço um de te álbum, ouvir falar dele. pois, eu falo muitas vezes nesse álbum. É o meu, ainda hoje em dia é aquele álbum que eu continuo a ir e vou várias vezes pá, que me alimenta sempre. Adoro aquilo. E é engraçado porque a primeira vez que eu ouvi que aquilo era uma estética tão diferente do que eu estava habituado, aliás, e uma estética bastante diferente mesmo que era feito no nível do solo e etc. na altura, que foi um álbum que eu não percebi. Teve na prateleira, comprei, na altura ainda não havia os streamings, comprei, ouvi uma vez e eu não percebi isto. E voltei tipo uns meses depois e voltei a pôr e fiquei tipo, isto é incrível. E pronto, e acho aquilo impressionante. Eu sou grande fã do D'Angelo, sou grande fã de todos os músicos que estão a tocar naquele álbum, o baterista é o Questlove. Depois há toda uma história que aquilo foi gravado no estúdio de Electric Lady em Nova York. E ao mesmo tempo estava a ser gravado outro dos meus álbuns da vida, que é o da Erykah Badu, e um álbum também de um rapper que é o Common, e eles estavam todos a gravar em diferentes salas ao mesmo tempo, então aquilo era tipo uma mescla, e tu ouves os álbuns e o ambiente é todo o mesmo, estás a ver? Uhum. E eles eram digamos, um grupo de músicos que eram para aí uns 12, acho eu, que depois ficaram conhecidos como os Soulquarians, e que marcaram toda uma nova geração do que ia ser o soul, o neo-soul e o hip-hop daí para a frente. Mas isto para dizer, nesse álbum do Voodoo há uma música que é o Feel Like Making Love, que é original da Roberta Fleck, de Uhum. 1900 e acho que ainda é 70 e não sei quantos, e o D'Angelo faz uma versão, uma mega versão dessa música. Sendo que o D'Angelo também tem, mas não é oficial, eu tenho isso, mas acho que nunca saiu num álbum oficial dele, uma versão do She's Always in My Hair, do Prince, que é maravilhosa também, que é maravilhosa. E essas são assim as que eu me lembro, agora que eu me lembro assim de covers que eu Deixa-me dar que eu a sou toda a fã. versão que eu gosto muito do First We Take Manhattan, que eu não sei se é um original, mas eu conheço pelo Leonard Cohen, mas há uma banda de metal que são os Sirenia, que também tem uma versão que vale muito a pena. Vale muito a pena. Sirene, não conheço. Há uma coisa que eu acho muito a piada no metal, que é a quantidade. Há quase uma banda para cada estilo. Ou melhor, há um estilo para cada banda, é assim. Tens para todos, né? Desde o Tens o Viking death Metal. metal, exato, Viking metal, depois tens o almost death metal. tu, quase cada banda tem o seu próprio estilo de metal e são Eu sempre os gosto de melhores coisas naquele estilo. mais ambientais. Por exemplo, Deve haver ambient metal, né? De certeza que há um ambient metal. provável. Não, há vários. Ou vários estilos de ambient metal. Mas, por exemplo, Verdade. eu estou-me a lembrar de uma banda que eu gosto, que faz coisas ligeiramente diferentes, que são os Corvos Corax. São alemães, eles fazem uma espécie de metal, olha, por falar em estilos de metal, um metal mais medieval, com instrumentos. Medieval metal. Não, a Claro. ideia é que eles usam instrumentos feitos por eles e os instrumentos que seriam utilizados na Idade Média. Entretanto, fazem Maravilha. metal com isso. E fazem-no desde a década de 80. Portanto, eu vi um Essa vai concerto. ser vamos pôr uma música deles no final deste programa, que a gente mete, Estás à epá, vontade. vai ter que ser Estás à uma vontade. música deles. Aliás, eu espero que vocês andem a ouvir o programa até ao fim, porque nós temos nos esforçado para que a O, me- música final seja sempre o o ponto melhor alto do do programa. Exatamente.
Sem dúvida que é sempre o melhor do programa. Mas foi descoberta uma versão medieval aqui há uns anos da Carmina Burana, ou seja, da ópera, e eles fizeram gravaram um álbum eles com os instrumentos típicos deles e com uma orquestra. É muito, muito bom, é muito interessante. E é um dos grandes concertos da minha vida. Eles estiveram ali agora não me lembro do nome da sala, estiveram aqui perto da Almada. Eu agora na Cova Incrível Almadense? Não, foi na Cova da Piedade, onde normalmente se fazem os concertos de metal aqui na margem sul. Eu lembro-me que eu tinha vontade às 6h30 da manhã, passei o dia a dar aulas. Quando cheguei não vim a casa, portanto cheguei lá para as 5, 6 horas, o concerto começava às 9. Eles apanharam com um acidente na ponte, começaram à meia-noite e depois deram um concertozão de 3 horas e já me doía tudo, doía-me a cabeça, doía-me o corpo. Estava cheio de sono, estava cansadíssimo, mas os tipos deram um concerto. Acho que foi o melhor concerto que eu vi na minha vida, mas eles valem muito, muito, muito a pena. Para quem gosta, ou para quem não conhece, pode ser interessante. Corvos Corax. Quais são os concertos que tu guardas? Dos que te viste ao vivo? Quais são os concertos que tu guardas com alguma... eu por acaso eu tendo a esquecer muito rapidamente, mas lembro-me de ver o D'Angelo por toda a experiência, e foi a minha mulher que me ofereceu quando eu fiz anos, ofereceu-me, e fui ver o D'Angelo a Londres. Pá, foi transformador, adorei. Depois, quando eu estive em Nova York, também estive num festival, era um festival de hip-hop, que era o Rock the Bells, era um festival que eles têm por diversas cidades. Eu apanhei numa ilha pequenina em Nova York, e eles fizeram lá um festival de hip-hop e estava lá a Lauryn Hill, que continua, já vi 2 concertos da Lauryn Hill e continuam a ser os piores concertos que eu já vi. Via cá e via lá em Nova York. E ela é realmente uma desgraça. Mas piores em termos de quê? Pá, imagina, ela está em palco em termos de... e está sempre a queixar-se do som. Ela está sempre a queixar-se do som. E eu pensei que cá realmente, estava com uma equipa local ou qualquer coisa e as coisas podiam ter corrido mal. Acontece a todos. Mas depois fui lá e percebi que não, é mesmo da cabeça dela. Faz parte dela. Depois sai do palco, depois estás sempre a gesticular, depois, como está sempre a pedir coisas tontas para cima e para baixo, de repente há feedbacks. Pá, e se fosse cá um concerto, mas eu vi 2, portanto percebi que não, aquilo é mesmo dela, ela é esquecer. É incrível ver, especialmente lá, a legião de fãs que ela tem, ela é super acarinhada, porque, realmente o Miss Education dela é incrível, é um grande álbum e ela continua a ser brutal. A seguir a ela vem a Erykah Badu e esquece. A Erykah Badu é imbatível em palco. Ou seja, eu não te consigo explicar, mas a energia dela, os arranjos musicais, tudo, esquece. Ela começa a tocar e é tipo um respeito, isto é outra cena. E então quando tu comparas a Lauryn Hill, que realmente foi muito fraquinho, acho que ela é ultra talentosa, mas não é muito boa da cabeça, com o da Erykah Badu, assim, um a seguir ao outro, tu ficas... então esses são assim que eu lembro. Também houve uma altura, quando eu era um bocadinho mais novo, e foi durante muitos anos que eu acompanhava muito perto os Dave Matthews Band, adorava Dave Matthews Band, e fui uma vez ver também, vi 2 ou 3 concertos deles e vi um concerto do Dave Matthews com o Tim Reynolds, que era outro guitarrista também em Paris, que também me lembro que gostei muito. Mas acho que já vi grandes concertos que agora por acaso não me estou a lembrar, mas já me passou. Mas esse do D'Angelo e o da Erykah lá, porque também são artistas muito próximos de mim, então que marcou muito. Já agora, eu lembro-me de um grande concerto que vi e contando experiências estranhas e complicadas. Eu lembro-me daqui há uns anos no Superbox para Rock, houve um amigo meu que tinha um bilhete grátis, tinha 2 bilhetes grátis para um dia à escolha. E eu acho que nós fomos no pior dia mesmo, mas fomos no pior dia porque queríamos ver os Los Hermanos, era uma banda que nós gostávamos, e fomos de propósito para ver Los Hermanos. Então o que é que havia naquele dia? Havia Nelly Furtado, havia
Nelly Furtado, havia uns tipos alemães que tinham uma música que era o Star, que eu não lembro, os Riemann. Que em concerto eles são bons, mas a música não é nada de especial. Foi o dia da Avril Lavigne, aquilo estava cheio de miúdos e de miúdas, com avós, com tios, com mães, com primos. E nós realmente fomos só por causa dos Los Hermanos, que nos irritaram um bocado. É um grande concerto, eles são bons músicos, mas é uma banda que não comunica com o público. Portanto, é daquelas bandas que diz: olá, bom dia, então adeus, tchau. Siga, vamos embora. Mas nesse dia vi um grande concerto de uma banda que até não me diz grande coisa, mas que ao vivo são muito, muito bons, que é os Nerd. Nerd, claro. Do Pharrell. E ao vivo os tipos são excelentes. Eles partem realmente a loiça toda. Não sendo o meu estilo, não gostando propriamente deles, foi provavelmente o melhor concerto a que eu já assisti, porque eles puxaram pelo pessoal e deram... Nunca vi um concerto deles, tenho pena. E lembro-me disso, isso foi no Parque Tejo, não foi? Eu lembro-me bem quando eles vieram cá e não ter ido ver. Mas eu vi aqui há um ano, vi o calendário, e pensei como é que nós falhámos os outros dias, porque fomos realmente no pior dia, mas pronto. Era a pancada dos Los Hermanos. Olha, bandas que não te dizem nada, bandas de sucesso, bandas que o pessoal gosta, mas que tu dizes: pronto, está bem, isto não me diz nada. Vou-te já dizer uma que até o manager da HMB é um grande fã, mas não me diz mesmo muito pouco, tirando uma outra música que é os YouTube. YouTube diz muito pouquinho. Aquilo diz muito pouquinho. Eu até aos Europa gosto. E estranhamente eu acho que os Europa é o melhor álbum deles, mas sou eu. Mas a partir dos Europa esquece. Ou seja, eles acho que têm bons refrões e coisas engraçadas, mas é chato, acho aquilo chato, acho mesmo chato. Portanto, esse seria assim um maior exemplo. Não sei. Deixa-me dar-te o meu. Diz. Chutes e pontapés. Eu nunca percebi a dinâmica de chutes. Não me diz nada mesmo. Percebo. Eu como nunca acompanhei, nunca tive assim uma grande empatia nem nada com eles, mas há 2 anos, acho que foi há 2 anos, eu toquei num festival no Norte e eles tocaram no mesmo dia. Nós tocámos num palco, eles tocaram no outro palco e acho que tocaram logo a seguir a nós. Porque aquilo era, tocava um e depois começava logo o outro, uma coisa assim. E eu vi um bocado do concerto deles e vou-te dizer que já sem o Zé Pedro e fiquei, esta malta é aquilo, a Chutes é aquilo. Claro. Mas passado, eles estão cá há quantos anos? Desde o final da década de 70. Estão com 40, 50 anos quase, 40 anos, 40 e muitos anos. Eu vou dizer, respeito total e absoluto. Aquela malta em palco soa, mas não é aquela... porque no PA tu às vezes podes disfarçar um bocado. Não, eu estava do lado do palco, eu estava atrás deles e estou mesmo a ver ali esta malta soa, aquilo soa, tipo, não há cá... Eu detesto, é a coisa que eu mais detesto, é quando tu estás a ver uma banda e percebes que não está lá, ou seja, que enquanto banda aquilo não soa. E eles são. E eu respeito-os muito por isso. E depois eu acho que eles têm músicas, gosto muito de quando já há muitos anos, o Ao Vivo na Antena 3, ou o Unplugged. Acho que tem lá músicas, tem boas versões nesse disco, mas não sigo muito, não sou aquele fã, mas Chutes é uma instituição, toda a gente gosta de Chutes. Não, é tal coisa. Eu cresço nas 2 décadas em que eles rebentam, portanto, a década de 80 e a década de 90, e é música que não me diz mesmo nada, diz-me muito pouco, tanto em termos de música como em termos de letra. Consigo perceber a dinâmica que eles têm e o valor deles, mas pessoalmente passa-me completamente ao lado. Ok. Tu tens, por exemplo, eu há bocado estava a falar, tipo, os Backstreet Boys, eu hoje olho para trás, na altura tinha muita vergonha, depois hoje em dia, especialmente faço o que é o universo pop
Hoje em dia eu vou ouvir um álbum, bem, eu não vou ouvir um álbum de Backstreet Boys, mas às vezes ouço assim quando passa músicas e ouço uma música dos Backstreet Boys e a música é o quê? Mas pelo menos há um interesse, tipo, as harmonias, a melodia, okay. Há tudo algo que eu acho que se perdeu um bocadinho na pop, assim, em termos genéricos. E já não vejo assim como um grande guilty pleasure, dizer, pá, olha, os Backstreet Boys é uma banda de há 20 anos atrás que aquilo afinal foi das primeiras boys bands, não a primeira, e aquilo até tem coisas fixes, como os N5. Tu tens assim alguma coisa que sentisse que era tipo um guilty pleasure que hoje olhando para trás afinal olha, isto afinal que eu até tinha alguma vergonha, o tempo até revelou que isto não era assim tão mal, não era assim tão mal. Não sei, tu sabes que eu gosto de guilty pleasures, ou seja, eu gosto abertamente de música foleira e de música que é má, que é pimba sem ser o pimba nacional. Portanto, desse ponto de vista, eu não tenho vergonha nenhuma, e tu sabes, muitas das músicas que a gente coloca no final do podcast são algumas descobertas minhas e é coisa que. Mas eu lembro-me de passar vergonha, por exemplo, eu tinha bem uns 12 ou 13 anos, fui à casa da minha avó e, epá, e sujei a t-shirt. E havia lá em casa uma t-shirt que me servia, que era de um primo meu, mais velho que eu, epá, e eu senti-me envergonhado na altura porque não estava habituado àquele estilo de roupa e era uma t-shirt dos Iron Maiden. Sério? Mas não acho, aliás, eu gosto da Iron Maiden, já vi Iron Maiden também ao vivo e eles são bons. Mas não me parece que, epá, guilty pleasures, não sei, há aquelas músicas que toda a gente ouvia e que eu acho que hoje toda a gente poderá concordar que não seriam grandes músicas. Tu estavas a falar dos Backstreet Boys, eu estava-me a lembrar das Spice Girls, quando as Spice Girls Grandes rebentaram, sons. Grandes sons. aquilo era foleiro, toda aquela produção, mas é tal coisa, comparativamente com o que se faz hoje na pop, seja nas girls bands ou nas boys band, a produção está lá e a lógica comercial está lá, mas aquilo ainda se ouve. Sem dúvida. Por exemplo, música cristã, ou seja, música cristã, quando eu digo música cristã, é música declaradamente de louvor, porque, por exemplo, a gente pode pegar no catálogo do Flor Caveira, né? E é música cristã, mas estou mais a pensar. Feita por cristãos, vá. Não, estou a pensar mesmo em música declaradamente de louvor, ou seja, daquelas músicas que poderias ouvir na igreja. Tens assim algum CD que não tens assim? É sempre muito. Ouvi aqueles todos que toda a gente ouvia, desde a Lagoinha até às Hillsongs, até aos E a Presos, Lagoinha, aquelas músicas intermináveis de 15 minutos. mas não é. Eu prefiro Nunca cantar gostei. hinos na igreja do que estar a ouvir algumas coisas que às vezes têm não só algumas melodias que podem ser. Como falta o termo, para utilizar um termo mais. Epá, isto sou eu, portanto, quem ouve, eu amo-vos à mesma. O podcast é nosso, portanto. Não, mas chegou aquela fase em que o Michael W. Smith estava a arrebentar e era CD após CD. Pá, Ela lançou o da Cruz, havia um da Cruz que esse foi cá. Eu ouvi, fartei-me de ouvir. O meu pai também tinha esse, andava sempre a ouvir isso. É um e bom CD. Petras também, Ai, Petras dos Petra é anos horrível. 80. Toda a gente, perdão, mas Petra é horrível. Acho que já perdeste um ouvinte, mas pronto. Mas eu ouvi muita coisa, mas não foi nada que. Voltamos àquela discussão que tínhamos há algum tempo, que é o fazer algo enquanto cristão com alguma excelência e fazer algo para um nicho que podes fazer com alguma excelência, mas que acaba sempre por responder àquilo que as pessoas esperam. E eu acho que a maior parte dos álbuns cristãos de louvor são todos iguais. Isso é. Poderás fazer ali alguns segmentos, Sim. que é aquilo que tu há bocado estavas a dizer de metal, podes fazer alguns É. segmentos, pá, mas em termos de letra pode ser uma divisão cultural, divides os americanos dos sul-americanos, mas em termos de música, epá, aquilo soa tudo ao mesmo. É verdade. Sim, eu percebo, mas por exemplo, há um pregador que eu gosto imenso que é o Joel Osteen.
Não estou a brincar. Mas o líder louvor dele, que era o Israel Houghton, aliás, que co-produziu um grande filme que a gente viu. Ui! Portanto, é toda essa I'm gente. in love with the church girl. I'm in love with Church Girl. O primeiro álbum do Israel Houghton, que é aquele gospel americano mesmo, chops, de cenas malucas, pá, que é incrível, que é o New Season, que foi lançado pelo Ozana Music. Bem, eu ouvi esse álbum, para já aquilo quando saiu, pelo menos quando saiu cá em Portugal, já tinhas algumas coisas, como é que ele se chamava? Ron Canoli já tinha um bocadinho este gospel americano, mas estes levaram a outro nível, já era aquele gospel americano, mas também para os músicos gostarem, que aquilo era uma loucura de arranjos, como que depois, a partir daí, o que não faltou foi coisas assim. Mas esse álbum tinha uma música que se tocou cá em Portugal, bem, pelo menos nas igrejas onde eu andava, tocava-se imenso, que era o Lord, you are good and your mercy endures forever. You are good all the time. E isso tocou, e vem aí desse CD do New Season. E eu sou um grande fã desse CD. E depois sou um grande fã de Kirk Franklin, não sei se estás por dentro. Sim. Kirk Franklin, sou muito fã dele. E é isso. De resto, acho que não ouço mais nada assim de gospel. Gospel no sentido da palavra. Sentido. Diz uma coisa, há bocado, pegando um bocado numa das outras perguntas que eu te fiz, bandas que o pessoal gosta que te irritam. Não é provavelmente a banda, mas que a música, ou que tu até consegues achar, ok, isto tem algum valor, mas eu não consigo ouvir mais do que uma ou duas músicas. Eu dou-te o meu exemplo, Portishead. Portishead. Eu consigo, Portishead... mas ao final da segunda música, ou bater-me do oitavo andar, ou para o álbum. Eu dependo, porque houve uma altura que eu não ouvi muito Portishead, eu ouvi aquele álbum que eles têm com a orquestra, aquele live. Acho que aquilo é muito bom. Por exemplo, Björk. Mas consigo perceber, Björk. consigo sim, isso. Quem acha também, piada, mas eu não... Eu não conheço muita gente que fosse grande fã de Björk, ou seja, o pessoal que ouvia, etc., estava assim a tentar ver se me lembrava assim alguma coisa que simplesmente me irrita. E eu tenho muitas, porque na música eu por acaso sou um gajo assim, acho que estou menos chato agora, mas eu era muito chato. Qualquer coisa, tudo me irritava. Tudo o que era... Estou a tentar lembrar-me assim... não sei. Já me lembro, assim, uma coisa que toda a gente gosta. Acho que YouTube... continuo a achar que YouTube é assim, aquela coisa que tenho alguma dificuldade em perceber. Houve os Europa, que é o álbum que eu acho que foge àquilo que eles fizeram e fazem hoje. Ok. Tu consegues ver uma evolução ou uma involução, consegues perceber que eles perceberam o que é que dava dinheiro e continuam a fazer aquilo porque sabem que aquilo vende, mas os Europa é um álbum que eu acho que foge àquela dinâmica formatada que eles entretanto se entregaram. E tem uma grande canção no final com o Johnny Cash. Ok, bem, isso é de valor. Então. Se tu fosses para uma ilha deserta e só pudesse levar um disco? Provavelmente levava um álbumzinho do Thelonious Monk. Ainda não fomos por aí. A sério? Sim. Monkey Mingus para mim são aqueles álbuns que eu não vou escolher nenhum. É óbvio que há um ou outro que eu gosto mais, mas no mundo do jazz, tu sabes, facilmente se encontra 300 álbuns do mesmo tipo, ou porque encontraram uma demo qualquer com o álbum ao vivo ou com as versões que ele tinha feito para a gravação do álbum tal. Portanto, eu, por exemplo, iria dizer uma canção dele que eu gosto, e gosto porque eu acho que revela um bocadinho quem é o Monk, que é o I'm Just a Gigolo, que é uma versão que ele faz. E hoje são o I'm Just a Gigolo pelo Louis Prima, que é dos anos 50 ou 40. Hoje são a versão do David Lee Roth dos anos 80 e depois hoje são uma das versões do Monk para perceberem a forma como ele tocava e como ele sente aquilo que ele toca. E são 2 minutos, 1 minuto e meio, e o homem era muito, muito bom.
Sei que provavelmente não era isso que estavas à espera, provavelmente estavas à espera de Não, por uma acaso acho curioso. outra coisa. Fizeste-me lembrar. Sim, estava à espera. Quer dizer, não estava à espera nada. Realmente, se uma pessoa vai para uma ilha deserta e vai lá ficar, convém levar um álbum que consiga ir Mas já não há recorrentemente. ilhas desertas, pronto. É verdade também. E Verdade. tu, qual é que levavas? Eu acho, eu levava o voodoo, para mim. É aquilo, é. Mas agora estavas a falar realmente no jazz. Ainda há pouco tempo fiquei. Foi para aí há umas semanas que eu soube, o Keith Jarrett, pianista. Eu sou grande fã. E ele tem um concerto gravado em 74 ou 73, que é o Colm Concert. Aliás, que é um dos álbuns mais vendidos de jazz de É sempre. muito bom, é muito bom. É ótimo. E ainda a semana passada estava ali a ouvir o vinil e adoro. E soube que o gajo está paralisado de um dos lados. O gajo teve um aneurisma em 2018, um aneurisma ou uma coisa qualquer, e não pode tocar. Ou seja, não pode tocar, consegue tocar com a mão direita, mas perdeu a esquerda. E fiquei muito triste, porque ele, pá, o Keith Jarrett é um monstro, o gajo desde os tempos do Miles Davis, que ele até nem gostava de música elétrica, o gajo diz isso várias vezes, que fazia, etc, e tocava Rhodes. Ainda há 2 dias estava a ver um vídeo do gajo com o Miles. O gajo diz que nunca se drogou na vida. Eu tenho muitas dúvidas porque parecia que o gajo estava bastante alterado. Mas o gajo era uma máquina. O gajo é uma máquina. E nem é só a questão técnica que é apuradíssima. É o sentimento do gajo a tocar. É um bocado isso. Estavas a dizer do Thelonious também. Inspira muito. Então esse Colm Concert, que ainda por cima a história, não sei se conhece a história desse concerto, Não. que o gajo foi ensaiar, o gajo estava com muitos problemas de costas, bem, whatever, foi ensaiar e eles supostamente deviam mudar o Steinway, que aquele que estava lá era de estudo, e à noite meteram-lhe o piano. E quando ele chega à noite, a malta não tinha trocado o piano. E o Keith Jarrett é um gajo lixado. Gajo, não faço o concerto, etc. Aliás, uma vez o gajo esteve cá em Portugal, porque alguém entrou na sala, sentiu o cheiro a tabaco, foi-se embora, não tocou. Ele era esse kind of guy. É, é. E depois daquilo tudo, pá, o gajo, a malta a pedir, o promotor é um promotor novo a pedir, por favor, para ele tocar, o gajo toca e grava o Colm Concert. E é um concerto muito, muito especial porque ele adaptou muito a forma dele tocar, porque o Ao piano. piano não soava. E então ele adaptou muito a forma de tocar para aquele piano, que É. obviamente não era o que ele estava habituado. E pronto, acho que a história na música Não, também claro. conta muito. Thelonious Ok. Monk. Eu gosto muito de Monk, eu gosto muito de Mingus, Charles Mingus, gosto muito de. Agora não me lembro do nome do senhor, mas pronto, depois hei de me lembrar. Mas há ali alguns álbuns de jazz a que eu volto recorrentemente. E obviamente que o jazz também, como há bocado falavas com o metal, temos vários tipos de jazz. Eu não gosto muito do jazz do Miles Davis, consigo perceber, mas não é a minha onda. Gosto mais Mesmo o daqueles. Kind of Blue, mesmo o Kind of Blue, aquele. Epá, Sim, do Kind of Blue. conheço, ouço, tenho, mas se tivesse a fazer uma lista de álbuns favoritos de jazz, ele iria mais Não cá entrava. para baixo. Cá para baixo. Olha, não sei se vamos demorar muito mais ou muito menos, mas deixar algumas músicas para o pessoal descobrir. Lembras-te assim de alguma Eh, coisa que possa ser interessante? Bem, eu quero, para quem não conhece, e que eu acho que o álbum já tem 22 anos, ou 20, este álbum, o Voodoo, para quem não conhece, é obrigatório. Eu não falo com ninguém que não tenha ouvido o Voodoo, portanto. O álbum só por si é quase uma música contínua, ou seja, aquilo, a Uhum. produção do álbum não há assim um momento, obviamente que há músicas um bocadinho que podem se destacar um bocadinho mais que outras, mas o álbum é um contínuo, portanto, ouçam um Voodoo, qualquer música é altamente recomendável desse álbum. É o que eu tenho para trazer. E tu? O Ok. que é que recomendarias? Epá, há uma música que eu descobri o ano passado. Eu acho que durante os anos 80, estou a falar de mim, enquanto ia crescendo, eu sou de 79, mas obviamente que uma banda que esteve sempre presente, mesmo na televisão, a passar os filmes e a rádio passava muito, era os Beatles.
E obviamente que há várias fases dos Beatles, e eu conheço mais ou menos. É daquelas bandas que eu consigo perceber, mas também não têm um lugar muito especial no meu coração, provavelmente por ter vindo 20 ou 30 anos depois. Epá, mas há uma música que eu gosto muito e que eu descobri ano passado, que é o Here, There and Everywhere, que é uma Não que é tal conheço. coisa, eu acho que foge à formatação mais básica daquilo que eles fizeram, ou daquilo que mais passa, ou que passava na rádio deles. Epá, e sabe-me sempre bem ouvir aquela música. Portanto, se não conhecem, Here, There and Everywhere. É muito interessante, eu gosto muito dela. Um, assim, de repente. E português? Álbum ou música? Sim. Epá, para não fugir muito e para pegar um bocadinho no metal, embora aquilo não seja metal, mas eu ia voltar sempre aos Mão Morta, que eu gosto imenso e que se Adolfo foram. Luxúria Canibal. Pá, que tem músicas que eu acho que são muito. Aliás, se o pessoal pegar, é um bocadinho como os Los Hermanos, quando alguém fala da Ana Júlia, toda a gente sabe o que é, mas estranhamente a Ana Júlia foge àquilo, ao É. estilo que eles faziam mais. Portanto, são músicas menos cheias de menos ouvido do que a Ana Júlia. Os Mão Morta, toda a gente conhece o Budapeste, embora eu acho que haja outras coisas mais interessantes, mas eu gosto muito de um dueto que eles têm com a. Não me lembro agora do nome dela, a vocalista dos Clã, salvo erro. Manuel O Azevedo. verbo fez qualquer coisa, eu agora não me lembro do nome da música, depois a gente pode colocar nas notas. Mas pronto, eu provavelmente iria ficar com os Mão Morta, até porque o pessoal conhece, mas se calhar não conhece a fundo, e também são responsáveis por um dos grandes concertos que eu vi. Eu acho que já te contei isto. Houve um festival qualquer ali em Oeiras de bandas portuguesas e de cantores portugueses, então o penúltimo concerto era de Mão Morta e estava já o Paulo Gonzo, então foi giro porque o pessoal estava a sair porque quem ia ver Mão Morta não ficava para o Paulo Gonzo, e foi engraçado porque havia claramente uma troca de público. Portanto, eu acho que daquilo que me lembro, o Sério. palco também estava cheio, mas houve claramente uma troca. Quem foi ver Mão Morta saiu, quem ia ver Paulo Gonzo entrou, mas provavelmente ficou muito pouca gente lá para ver o Paulo Gonzo. Acredito que realmente é uma distância grande. Eu, português, há uma grande banda que eu gosto. Pá, um bandão. São os HMB. Acho que toda a gente deve ouvir. Qualquer uma música deles eu recomendo muito. Sério? Sério, Esses acho incrível. tipos? Ouves esses tipos? Ah, Ah, mas, pô. tirando, mas tirando isso, eu ao. Também é um amigo nosso, mas que eu sou muito fã, que é o Samuel Lúria. Uhum, E uhum. a primeira música do álbum dele, que tem a mesma música, que tem o mesmo título do álbum, que é Nem Tocava, é uma música que eu gosto imenso. A música é simples, é só, se não estou em erro, é só a guitarra. Não sei se Yeah. depois tem lá uns efeitos por atrás, mais qualquer coisa, mas basicamente é voz e guitarra. Pá, e aquela música, não sei porquê, desde que a ouvi, ficou-me sempre na cabeça. A música ficou-me sempre na cabeça. Então, Não, o álbum é muito gosto bom muito. e a Esse música álbum, é muito boa. esse álbum é obra-prima e gosto muito dessa música. Já agora Se não conhecem, deixa-me dar mais duas dicas rápidas. Pegando ainda na questão da Flor Caveira, há álbuns bons, mas eu sou sempre do contra. O meu álbum favorito não é um álbum, é um EP do Jonathan Pires, eh, que agora não me lembro do nome, qualquer coisa vestido preto, salvo erro. Epá, mas que são quatro ou cinco músicas e é um dos álbuns que mais rodou no meu carro. E uma banda que eu ouvi ao vivo e que também partem a loiça toda, agora fora da Flor Caveira, as Pega Monstro. São espera muito. duas senhoras São do dos. Barreiro, não são do Barreiro Não também, não são faço ideia. ideia, não faço ideia. Tinha ideia que são, se calhar estou enganado, mas tinha ideia que eram Margem Eu Sul e vi-as Barreiro. no Lux, no Frágil, no Lux.
no aniversário do Zé Pedro, que eram elas e os Pontos Negros. Epá, e elas também são muito boas. Ao vivo é o meu estilo de banda. São duas mulheres, mas partem, são só duas, mas Partem a dão louça. muitos 4 ou 5 elementos, não dão. É. Maravilha. Meu amigo, onde é que nos podem encontrar? Ora, duas solas da Lapa, dois solas lapa@gmail.com, o mail, podem nos encontrar no Facebook, podem nos encontrar no YouTube, podem nos encontrar no Instagram, podem nos encontrar no Spotify, podem nos encontrar no iTunes, podem nos encontrar onde vocês quiserem, mandem mensagens. Desejamos um 2021 cheio de muita música. Provavelmente a gente ainda volta a isto, porque não falámos nem sequer de metade daquilo que poderíamos falar. True. E vamos tentar descobrir uma boa música dos Corvos Corax para vos animar na saída. É isso. Até para a Então vá, semana. meu amigo. Até para a semana.